Olá, olá. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre a cultura maker, educação e tudo mais que permeia esses assuntos. A cada episódio, a gente bate um pequeno papo com fazedores, professores, educadores, artistas e afins. Hoje, quem que a gente vai ter a ilustre presença? Fica aí Simbora, o... simbora. Olá, Dan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, onde vocês estiverem. Dani Lira aqui, falando com vocês, junto com a Larissa. Oi, pessoal! Tudo jóia? Bom ver vocês de novo por aqui. E aí, Lala, com quem que a gente vai conversar hoje? Duas pessoas maravilhosas, ilustres. Vamos falar hoje com a Ana Flávia Ferraz e com a Raquel Levi, as duas da ABA, um ecossistema educacional. E a gente vai conversar hoje sobre o movimento Fazer, sobre o movimento do Fazer em bibliotecas, como que as meninas se conheceram, né, e se aproximaram desse movimento, e sobre todas as lindezas que elas andam fazendo lá dentro da aba. Então, Raquel, Ana Flávia, muito bem-vindas, muito obrigada por ter aceitado ter essa conversa conosco. E eu peço para vocês duas, né? Ana, conta um pouquinho sobre a aba para a gente. O que é a aba? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer horário que todo mundo esteja. É um prazer imenso a gente estar aqui hoje, né? Falando de um projeto tão lindo que agora já está bem internalizado aqui na aba. Aqui na aba nós temos esse ecossistema educacional, onde a gente tem o IFL, um dos nossos serviços, a gente tem uma escola bilíngue, a gente tem um Fab Lab também aqui junto com a gente, com o Makerspace, nós temos testes internacionais, então tudo voltado para a educação. É realmente um rico ecossistema aqui. E a cultura maker não podia ficar de fora desse lado também da gente, dessa parte da educação. Com certeza, Ana, com certeza. Opa, estou animada para essa conversa. Raquel, conta um pouquinho da aba, o que é a aba, para quem nunca ouviu falar. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, né, e falando um pouco mais sobre centros binacionais, sobre a cultura maker especificamente, né, um prazer estar com o pessoal da Casa Thomas Jefferson, que são nossos parceiros aí há tantos anos, né, um pessoal também que a gente admira demais o trabalho, que a gente também acompanha de perto, um pessoal assim que a gente tem uma troca assim muito grande, né, e que também vem fazendo um trabalho assim maravilhoso, não, que vai além do ensino de inglês, né, assim como a aba, né. Bom, como a Ana falou, né, a aba é um ecossistema educacional, né, e dentro desse ecossistema educacional nós temos várias frentes de trabalho, né, para falar e trabalhar e debater e transformar a educação, né, aqui em Recife, que é onde a aba fica, né, e formar cidadãos globais, né. Então, assim, dentro desse ecossistema educacional, a gente tem o curso de inglês, né, que é o IFL que a Ana falou, a gente tem uma escola bilíngue, tem escola de empreendedorismo. Então, assim, a aba, ela é um ecossistema que ela tem no seu DNA a inovação, né, esse olhar voltado para o futuro, né. E a nossa missão é formar cidadãos globais, né. Então, assim, o que é que uma pessoa precisa para ser um cidadão global? E a gente acredita que a base disso tudo, a base dessa transformação para um mundo melhor vem através da educação, né, incentivando habilidades do século XXI, incentivando o pensamento crítico, né, e o maker, ele é um braço super importante desse ecossistema educacional, porque ele incentiva esse desenvolvimento de habilidades, né, não só nos nossos alunos, não só na comunidade, mas na comunidade escolar como um todo, né, assim, as primeiras pessoas que sentem essa transformação somos nós, né, que somos, É isso mesmo. que trazemos essa nova cultura para os nossos alunos, né, então, assim, porque eu não acredito que quando você vai falar sobre, inovação, quando você vai falar sobre maker, quando você vai falar sobre qualquer tema, né, se essa transformação ela não começa em você, né, porque aí a gente vai experimentar também as dificuldades do outro, né, a gente vai percorrer esse caminho de transformação de uma forma mais empática, né. Então, assim, a aba ela faz parte dessa grande rede de centros binacionais, né, e que existe no mundo inteiro, né,
Dentro dessa rede de centros binacionais, nós somos esse ecossistema que tem esse olhar para o futuro com essa missão de transformar cidadãos globais. Posso dizer que eu achei lindo essa denominação de ecossistema, como nós, seres vivos, né, interagindo com o ambiente, com o planeta, uns com os outros, né? E é muito bonito ter essa visão da educação, né? Porque nós não somos únicos naquele ponto específico, mas sim cidadãos globais e fazendo coisas e consumindo coisas, e isso tem muito a ver com o maker, né? De não ser só um ser passivo, consumidor, né? De estar entendendo um pouquinho mais do funcionamento das coisas, da interação das coisas. E como que se deu, assim, a cultura acontecendo nesse início aí na Ava? Como que foi esse início do maker com essa visão linda de ecossistema? Rapaz, aqui na Aba, a gente é Ó o sempre caos. desafiado. Como todo ecossistema, né? A Assim, resposta começa com rapaz. porque toda vez que me faz essa pergunta, essa pergunta chega, vem um flashback assim na minha memória, sabe? Me lembro a primeira reunião com a embaixada, éramos assim umas 10 pessoas, a embaixada apresentando essa nova proposta, né, de abordagem educacional, e todo mundo se entreolhando assim. Que ano tipo, foi isso, quem Raquel? vai ficar? 2015. 2015. Era a terceira reunião que já se fazia com a embaixada e a gente não respondia. Se ia, se não ia, apresentava de novo. Lembra, Raquel? Quando a gente foi para a terceira reunião, que continuamos assim, a gente faz, poxa, todos os coordenadores, diretoria, e a gente vai, não vai, vai, não vai. Aí eu e Raquel, muito sem juízo. Diga, Raquel, continue, topamos. Não, aí eu me lembro assim que a diretoria chegou e disse assim: olha, eu não sei quem vai fazer, eu sei que a gente vai fazer. Foi, ainda tinha essa frase célebre. Aí eu olhei assim para Ana Flávia, né? Aí foi aquela coisa assim, né? Vamos. Né? Foi aquele negócio, tudo a ver, uma pessoa de TI com uma pessoa acadêmica, as duas, a gente tinha rodado o projeto, mas muito leve, para dizer assim, vamos para um projeto de vários anos juntas, com expertise completamente diferentes, e vamos estudar muito. A gente se olhava e ria muito, a gente brigou muito, conversou muito, dialogou muito, foi intenso. É intenso, né? Não, porque ainda continua. E é um universo que é muito diferente do meu. Porque eu sou da área de humanas, né? E nunca na minha vida que eu pensei que eu fosse estar conectando fio, né? Conectando fio com bateria, né? Então, assim, é muito diferente, né? E aí, quando a gente quase que timidamente, né? Não, a gente fica, né? Mas esse nascer foi muito bonito também, porque desde o primeiro dia a gente conseguiu estabelecer parcerias importantes dentro da equipe, né? A primeira grande parceria, obviamente, é com a direção, né? Quando ela olha e diz assim, eu quero, né? Justamente por esse olhar de enxergar o futuro, né? De não ficar preso, né? É claro que a gente olha para a caixa que a gente tem, né? E diz assim, tá, o que é que daqui pode permanecer, o que é que daqui a gente pode transformar, e o que é que daqui não é mais nosso, né? Então, assim, esse olhar com desapego para o que você tem, né? Não é sem dar importância, é dando importância, mas sem estar pegado, né? E então essa primeira grande parceria, a outra parceria que a gente estabelece assim imediatamente é com a parte acadêmica, né? Porque a gente entendia assim que era um projeto grandioso e que só eu e a Ana Flávia a gente não ia conseguir ter a amplitude e a abrangência que a gente entendeu que precisava ter, né? Porque ali naquela apresentação ficou muito claro, né? E a gente fez, poxa, a gente sozinho a gente não vai conseguir fazer esse verão que estão esperando aí, né? Então nós fomos atrás dessa parceria, né? E aí assim, o primeiro grande desafio foi explicar para as famílias o que danado era isso.
né? E como E a que gente isso agregava, né? Isso. Uhum. Né? Assim, porque às vezes porque existe fica um questionamento, fica uma dúvida, você assim, tá, mas meu filho está aqui para aprender inglês e vocês vêm com coisa maker, como é isso, né? Uhum. E aí, como era que a gente É chegava? robótica? É Perguntavam para robótica, você? Isso é Pronto. robótica? E olhe, no começo, e aí foi interessante, Dani, você falar sobre essa questão de robótica, porque sempre há uma tendência da gente de fazer assim. Para explicar melhor maker, a gente usa a nomenclatura robótica, Uhum. né? E aí, assim, foi uma coisa assim que eu e a Flávia, a gente olhou para aquilo ali e falou assim, rapaz, tá errado isso. Maker Uhum. tem que ser maker, certo? Tem Uhum. que ter o nome maker, né? Porque essa Uhum. cultura, se a gente quiser fazer com que ela realmente ela seja implementada dentro da organização, dentro desse ecossistema, né? As coisas precisam ter suas nomenclaturas corretas, né? Uhum. Eu não posso dizer que laranja é banana, não posso, né? Então Uhum. maker tem que ser maker, né? Então aí nós mandamos circular para os pais, ir explicando onde foi que tinha, onde nasceu. Então, assim, nós fomos fazendo uma educação com a comunidade escolar, um trabalho de educação. Então, depois de um tempo, quem nos visitava, quem ia na biblioteca, quem chega aqui na biblioteca, maker, cultura maker, né? É uma palavra que é natural, né? Não Uhum. causa espanto. Hoje, Uhum. obviamente, ela é mais difundida, né, e tudo, mas lá em 2015 não era. E Era havia muito uma tendência confundida com o movimento do faça você mesmo por isso mesmo, né? Não tinha exatamente, essa exatamente. profundidade. E o que E a gente, só complementando o que a Cacau estava dizendo, para a gente também não estigmatizar com robótica, foi o que a gente menos fez no começo, nos 6 primeiros meses, foi algo com robótica. A gente fez o Uhum. primeiro Dia das Mães, que a gente usou fio Lego, LED, pilha, a flor e tudo, um cartão e tal, mas depois a gente usou planta, a gente usou tinta, a gente usou cardboard, a gente saiu todo mês fazendo bem diferentes para que não ficasse esse estigma de é robótica. Não, não é Uhum. robótica. Maker é muito Uhum. mais. Uhum. e aí foi muito bom, né? Esses primeiros passos eles foram dados de uma maneira muito acertada. Mas foram dados de maneira muito acertada, porque a gente foi encontrando essas parcerias, né? E aí, assim, tinha os desafios, né? De você mostrar os benefícios, né? As pessoas ficam, sei, né? Uma coisa que não era falada naquela época, né? Os centros Uhum. binacionais começavam a falar sobre isso, e aí, assim, hoje em dia as pessoas falam naturalmente, né? Você já encontra mais coisas na literatura, na internet e tudo, mas assim, há 5 anos atrás, 5 anos e pouco atrás, você não encontrava essa quantidade de informações, né? Então, O e aí a papel Uhum. das gente, coisas, aos né? pouquinhos. Eu estou entendendo que esse foi um pulsar que veio junto da biblioteca, junto com os professores, com a área acadêmica. Foi um pulsar que aconteceu junto, né? Sim. E você está falando um pouquinho do papel, né? O papel da aula, como sendo uma aula de inglês e como o Maker ia agregar. Eu queria saber um pouquinho mais do papel da biblioteca, porque era onde eu estava lá no início. Então, assim, a gente entende a biblioteca como um setor de recurso, né? Tanto é que a gente chama aqui de Resource Center, mas é um recurso que é para dar informação, né? Ele mexe com a informação e um consumo dessa informação de algumas maneiras, mas é isso, é um consumo. E aí, quando chega o Maker, eu lembro que quando chegou o Maker aqui na Thomas, a gente trouxe um pouquinho, agregou esse conceito Maker dentro das bibliotecas, como, peraí, a gente não precisa só consumir, a gente pode começar a criar. E eu me lembro bem de ficar de olho no trabalho de vocês, que no início também foi lindo dentro das bibliotecas, e a gente estava ali, ó, coladinho, fazendo projetos até bem legais e parecidos nessa época. E aí eu queria
perguntar para vocês, assim, o que foi mais tocante nesse mudar do conceito, do papel daqueles lugares, né, da biblioteca mais específico? O que foi mais tocante de passar a só consumir a informação para começar a produzir essa informação dentro desse ecossistema da escola? O Maker, ele é um movimento que, na verdade, ele fez com que a biblioteca se transformasse, né? A nossa biblioteca, ela sempre foi uma biblioteca assim, ela já fugia muito do padrão de biblioteca que a gente conhece aqui no Brasil, né? A Thomas também tem isso, né? Tem esse conceito. Mas a gente sabe que a biblioteca do século XXI ela não é mais um lugar só para você ir lá e pegar um livro ou fazer uma pesquisa no computador. Ela é mais do que isso, né? Mas isso é uma barreira que a gente ainda não conseguia vencer. Porque sempre tinha aquele lugar onde mas o lugar tem que ser totalmente silencioso, não pode ter barulho, né? Um lugar onde eu vou ali, pego um livro, vou ali para estudar, vou ali, enfim. E é como você falou, era um lugar onde você ia consumir informação, né? Com a chegada do movimento Maker, a transformação da biblioteca foi assim visível. Porque aí a biblioteca ela ganha um novo conceito, uma ressignificação, na verdade, do seu espaço e da sua função dentro da comunidade escolar. Então, assim, a biblioteca hoje ela é um lugar onde você não vai só consumir aquela informação, você vai compartilhar, né? Você vai aguçar sua curiosidade, né? Você vai fazer experimentos, né? Além, é claro, de você ir atrás da informação também. Né? Mas você vai para conhecer pessoas, não é? A biblioteca, ela precisa extravasar, e com o movimento Maker, ela extravasou, não é? Eu não sei Ela se não... vocês têm essa percepção quando a gente começou a fazer isso, de personalizar esse conteúdo, de começar a criar, ele se tornou, além de muito mais atrativo para um público difícil, dos jovens, por exemplo, né? Como mais personalizado para o que as pessoas estavam procurando. E eu não sei se teve isso aí de o consumo dos outros, né? Aquele consumo inicial, ele acabou ficando mais aparente depois da Sim, criação. sim, com absoluta certeza. E aí, assim, e também um público que a gente não tinha antes da biblioteca, a gente começou a ter, porque nós começamos, como a Ana Flávia falou, nós começamos a fazer várias atividades maker, então a gente tinha Maker Week todos os meses, não é? E sempre temático, então assim, uma vez foi experiência, aí eu lá na biblioteca, faziam várias experiências. Então, assim, para a pessoa, para a comunidade escolar, era curioso ver dentro de uma biblioteca você fazendo coisas com física, química, né? Aí, da outra vez, foi falando sobre horta, porque a gente estava falando sobre Era o saúde, né? Dia da Terra, mês da Terra. Como Aí a era que gente você botou podia fazer a horta. sua horta em casa, né? Como você poderia transformar jornal em sacola, né? Então, a gente foi ressignificando todas as atividades da biblioteca, né? E a gente começou a ter um público que a gente não tinha antes, né? E aí eles foram se interessando mais, inclusive, por estar dentro da biblioteca, compartilhando aquele espaço, trocando experiências, né? No momento em que aquelas atividades estavam acontecendo, né? Então, assim, o movimento Maker, ele influenciou, assim, de uma forma visível o dia a dia da biblioteca, sabe? Ele realmente assim, ele veio para trazer a biblioteca para ser uma biblioteca do século XXI. É muito interessante tudo isso que você está falando, que ecoa muito com o que a gente fez aqui nas bibliotecas e que o Wander, né, o nosso supervisor de biblioteca, faz até hoje, né? Que é a biblioteca como um espaço de experiências, encantamento e descoberta, né? Então, temos o livro digital, temos um grande acervo, temos um acervo diferenciado e espaço para as pessoas se encontrarem com outras pessoas, né? Mesmo virtualmente, né? Para compartilhar e aprender. Então, isso é muito bacana, e eu acho que isso é um aspecto muito interessante do projeto, desse projeto que trabalhamos juntos desde 2015, com todos os centros binacionais, ou a maioria dos centros binacionais no Brasil, que é de ressignificação desse espaço, né? Que é o coração da escola, né? A biblioteca.
Eu acho que foi muito bom para a biblioteca, porque eu acho que como departamento mesmo, ao menos aqui, a gente teve a informática indo para a biblioteca, a gente teve o design indo para a biblioteca, a gente teve os professores circulando mais, até para criar qual era a atividade que ia ser. Então, foi um departamento que terminou sendo agregado ainda mais com os outros. Eu acho que, inclusive, foi uma das grandes coisas que o Make transformou aqui dentro, foi essa integração entre os departamentos que a gente trouxe, e a gente trouxe literalmente para dentro da biblioteca. A biblioteca funcionou como o centralizador, e hoje é todo mundo confortável, não só os nossos alunos, né, alunos, pais, a comunidade escolar que vai, mas a gente internamente também. Todo mundo circulou e perguntava, até os funcionários, tipo assim, o design não ia participar esse mês, mas eles faziam, vocês vão fazer o quê? A gente não precisa testar nada, não. A gente, não, venha então testar, a gente vai testar tal dia. Então, todo mundo queria saber o que era que ia acontecer. Que legal isso. Se tornou um local para você experimentar, né? Eu vou experimentar sei lá, uma atividade que está rolando ali, né? Vou experimentar um livro novo, vou experimentar misturar óleo com água para ver se mistura, se não se mistura, por que é que não se mistura. Então, assim, a gente realmente assim, ressignificou todo um departamento, como a Ana Flávia falou, e essa integração assim, foi muito bacana, e a gente vê os bibliotecários circulando mais na aba, dando apoio a várias outras atividades, né, acadêmicas, inclusive. Né? O professor ele vai mais à biblioteca para ter as aulas lá, enfim. Né? Isso, assim, foram só ganhos. Né? Eu estou achando tudo muito lindo, toda essa integração aí, a biblioteca ajudando, né, dando a cola, né, a todos esses outros departamentos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, Ana e Raquel. Como que essa cultura, a cultura maker, transformou a parte interpessoal? Como as pessoas se relacionam dentro da aba? Essas pessoas, você falou da biblioteca como ponto de encontro, mas eu acredito que deve ter tido uma grande mudança no modelo mental. Queria que vocês comentassem um pouquinho, discordassem ou discordassem disso. Eita, vamos lá. A gente aqui, nós somos estimulados a ter essa conexão com os departamentos mesmo. Eu e Raquel, a gente coordena essa parte de maker, né? Dentre outras atividades que acontecem, e a gente conversa muito com todo mundo, e desde o começo que a gente fez, sozinha a gente não vai conseguir. Esse projeto é muito abrangente, não é fazer, eu falava muito aqui, eu não quero que o menino leve um craft toda vez para casa, porque ele vai pensar que ele vai fazer uma coisa e levar. Então, a gente foi tentando amarrar com as pessoas, ou por e-mail, ou por telefone, que a gente ia ter esse ponto de encontro, para construir, para testar, para seguir em frente. E a cultura da aba, ela é muito horizontalizada. A gente não tem secretária aqui, ninguém tem, o telefone você liga direto um para o outro. Eu e Raquel é a dupla de maker, mas quando eu não posso estar, a Raquel resolve, eu resolvo, não tem esse negócio. Eu tenho que combinar com Raquel, tenho, ok, mas assim, vamos agilizar. Então, a gente faz tudo muito embasado em projeto, porque a gente gosta para tem prazos, tem custo, né? Tem deadline, tem objetivo de aprendizagem, onde é que a gente quer chegar, mas tem que ser também rápido e que integre. Eu acho que esse foi uma parte que aconteceu, acho que fluida até, foi muito boa e na agilidade que a gente queria. Foi tudo muito orgânico, né? No momento em que a gente deu o start no projeto, né, e que as pessoas foram observando que danado era aquilo, né? Eu falei assim, rapaz, o que é isso, hein? Aí a gente ia fazer um trabalho de educação, porque não é só educar quem está fora da aba enquanto assim, o aluno, o pai do aluno, a comunidade escolar, como tudo, mas assim, é educar quem está conosco no dia a dia, né? As pessoas precisam saber, né? E aí, quando eles foram vendo, né? E quando eles foram vendo assim a dimensão, e aí quando eles foram
percebendo a importância daquilo e como aquilo ali agrega no seu também, na sua forma de pensar, não é? Porque maker não é só não é o produto final, ele é o processo, não é? É. Então é aquele processo assim de você desconstruir, construir, reconstruir, né? Ver, rever, saber que pode dar errado. Então são habilidades que você, quando você vai internalizando isso, você vai também soltando de algumas amarras que você tinha, né? Porque você criou ao longo da sua carreira ou do seu processo de crescimento, né? E aí, quando as pessoas começam a ver também esse crescimento da gente, no caso meu e de Ana Flávia, também há um interesse natural de participar daquilo ali, né? Então, assim, hoje a gente, no começo, a gente tinha, aquele trabalho de chamar as pessoas, não é? Porque é o trabalho inicial da educação, mas você também a gente também tinha que ter paciência com as pessoas, né? E entender também o outro, né? Porque tem o corre-corre do dia a dia, enfim, tem várias questões aí, né? Mas uma vez feito esse alicerce, né, as pessoas começam a perceber o que está acontecendo, todas aquelas transformações que estão acontecendo dentro do departamento, enfim. Então, naturalmente, as pessoas começam a vir também, e começam a propor, e começam a ser mais propositivas, e começam a participar, e querem questionar, querem fazer coisas junto, não é? Então, assim, a gente já teve gente do departamento de design, por exemplo, não é? Que nem trabalha perto da gente, mas que veio propor projetos para a gente, sem a gente pensar, né? Que queria que fosse maker. Então, assim, o pessoal do cultural, né, já chegou para a gente para propor atividades maker, por exemplo, para Dia das Mães, Dia dos Pais, sei lá, alguma data comemorativa, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que acaba que essa comunicação e essa movimentação, ela fica muito orgânica quando você consegue, lá atrás, ter um pouquinho de paciência e resiliência, né, para entender também que o outro precisa ter um tempo para internalizar aquilo e, principalmente, você acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Você diz, é legal, é bom por isso, por isso, por isso, né? Então requer estudo, requer embasamento, né? Requer segurança naquilo que você tá fazendo, né? E requer também você passar pelo processo de transformação também. Isso, era a parte de teste, lembra, Raquel, que a gente vamos testar, rir dos erros. Veja, você trazer a cultura do erro, que errar faz parte, é legal. Você trazer uma cultura também que, tipo, eu quero fazer um cachorro, você quer fazer um gato, e está tudo bem, não tem uma solução única, né? Então a gente estava desconstruindo algumas coisas que, tipo, não, o meu carro não vai ter 4 rodas, não, e vai ser um carro e vai andar na Lua. A Lua, a gente dizia o que era que tinha na Lua, o que era que tinha que acontecer, tinha alguns parâmetros, mas todo mundo podia fazer do seu jeito, da sua forma, e estava correto, o objetivo era atingido. Então, foi também uma coisa de desconstruir algumas coisas que a gente tem muito enraizado ainda, né? E que ainda estamos no processo. Então a gente começava primeiro com a gente, eu fazia, meu Deus do céu, eu errei de novo. Aí a gente, que massa, vamos lá, diz de novo, que massa, erramos de novo. Massa, e porque senão a gente ficava com raiva porque a gente tinha errado. Como é que a gente pode dizer que o erro faz parte, mas a gente ficava chateado por errar? Sim, Né? Então começou com a gente e para a gente seguir isso aí. Por exemplo, eu já sei como não fazer, né? Isso! Poxa, errei nisso. Não me lembrei que tinha isso. Não lembrei do positivo e do negativo. Uhul, mas bora lá que faz de novo. E vamos lá, erra de novo, depois sai. E sai até melhor, né? Sempre melhor. Muito Sim, legal, muito legal. E esse é um processo de transformação constante, né? Que todos nós estamos, alunos, comunidade, professores, administrativos, todos nós. Né? Olha que sorte desenvolver, Lala, todas essas habilidades antes de chegar uma pandemia. Estamos aqui com duas, né, super makers aí dentro de biblioteca, dentro de um ecossistema educacional. E queria saber,
entendemos que toda essa cultura mudou muito, né? A cultura da aba teve impactos importantes na comunidade escolar, em todos as pessoas que trabalham e nas famílias, né? E eu queria aproveitar a presença de vocês aqui e perguntar ou pedir que vocês nos deem alguns exemplos de projetos que hoje vocês olham assim, poxa, tenho orgulho desse projeto. Esse projeto aqui é muito legal. Bom, depois que o Maker foi trazido, né, para o ambiente da aba e que a gente deu amplo conhecimento à comunidade escolar e tudo, então, assim, quando foi um dia, eu e a Ana Flávia olhamos assim, uma para a outra e dissemos assim, tá na hora de dar um passo adiante, né? Tá na hora da gente criar um braço educacional do Maker. De colocar ele curricular, né, Raquel? Quero que a gente dizia. E aí foi quando a gente começou a pensar como isso seria feito, né? E para colocar essa parte educacional, né, o maker educacional, como era que a gente ia colocar curricular, enfim, com dois desafios, né? Porque a gente tem o inglês com a carga horária mais reduzida do que uma escola, por exemplo, e nós temos a escola, não é regular, a escola que é bilíngue, né? E aí, como é que seria feito? Né? Então, as abordagens são diferentes, enfim. Mas também a gente não queria perder o que a gente já tinha construído dentro da biblioteca. Né? Então, como foi que a gente fez? A gente foi setorizando, né? O que estava na biblioteca, continuava na biblioteca, as atividades maker, né? O ABA Maker Week, uma vez por mês, uma semana, não é? Com semanas temáticas, enfim. No curso de inglês, especificamente, quando nós olhamos assim, bom, a gente tem o desafio do tempo, né? Mas aí eu e a Ana Flávia, a gente sentou e viu o seguinte, a gente não vai conseguir fazer nada disso se a gente não tiver o professor com a gente. Então, assim, o professor ele foi convidado a participar da criação do Baker dentro de uma sala de aula do inglês. Né? Então, aí a Ana Flávia foi quem conduziu mais de perto esse processo, eu vou deixar ela falar um pouco mais, porque ela conduziu tanto aqui no inglês como na escola, mas aí, assim, a gente foi com esse olhar, né, de, assim, tá, vamos dar um passo adiante e instituir agora o braço educacional do Maker. Essa instituição dessa parte educacional do Maker, eu acho que foi, eu acho não, tenho certeza, uma coisa assim grandiosa, né? Porque hoje ele está dentro do inglês, dentro da escola, totalmente curricular, né? O professor ele não vê, é mais uma coisa para eu fazer, porque está atrelado ao conteúdo que ele já vai trabalhar dentro de sala, né? Os professores foram treinados, não só para entender o que é a cultura maker, mas para desenvolver o mindset, que é mais importante. Né? Você olhar para aquilo, você internalizar aquelas habilidades que você trabalhadas, né? Compreender o que é também um aluno passando por aquele processo de estar ali naquele momento maker. Né? Então, se também sai um pouco, existe uma palavra que eu não gosto muito, que é zona de conforto, porque eu acho que zona de conforto dá a ideia assim, de que a pessoa não quer nem tentar, mas eu acho assim, que é uma zona de segurança. Né? A gente nunca quer perder a segurança daquilo que a gente já tem ali, né? De eu chegar da minha aula, eu sei como é que os meus alunos vão se comportar, de uma certa maneira, com uma atividade X, Y, Z, enfim, né? Então, quando eu quero sair um pouco daquela minha zona de segurança, né? Mas eu preciso também me desapegar de algumas coisas, enfim, então eles foram treinados, né? A gente também deu todo o suporte emocional, que também é preciso, é necessário, para que isso acontecesse. Mas eu vou deixar para a Ana Flávia explicar melhor como foi que a gente fez essa implementação. Vê, ela está dizendo que não explica, que eu vou explicar, mas ela já explicou, né? Sem problemas, é assim mesmo, é compartilhado aqui. A gente fez tanto na escola como no inglês. Na realidade, a gente começou na escola devido ao tempo, por a gente ter mais tempo de sala de aula.
e a gente hoje faz dentro do currículo da escola. Então, eu tenho do meu Year 1 ao meu Year 5 um projeto curricular de Maker, onde os meninos vão resolver problemas. Então, a gente pega um mote do currículo que está lá, então, se o problema que a gente está tratando for como funciona o planeta aqui, a gente traz referências globais para dentro de sala de aula e vamos resolver o problema das chuvas em Recife, que aqui alaga. Então, os meninos do Year 1 vão pensar como é que podem resolver. E aí a gente usa a metodologia de Design Thinking, que é maravilhosa, se encaixa perfeitamente, né? O professor entra com todo o mote do problema, que eles são pessoas, agentes de uma solução, nossos alunos, eles se juntam colaborativamente, né, em grupos menores, e aí eles desenham ou escrevem como é que eles vão fazer para resolver. Depois eles apresentam um pitching, entram os técnicos, os especialistas, entra o pessoal do Fab Lab, entra a biblioteca, às vezes entram pais, quando a gente sabe, teve uma turma que falou sobre pontes, então tinham pais engenheiros na turma, com a pandemia e online a gente pôde fazer isso, então os especialistas foram alguns pais que a gente tinha como engenheiro para os meninos apresentarem. Depois a gente faz, vamos cortar para ir depois para o Makerspace, para a gente cortar, para passar para o digital, para os meninos cortarem, colarem, para levar depois de volta e fazer uma amostra, ou de corredor, ou fazer uma grande amostra. Então, eles veem o que eles pensaram, eles veem um problema, tentam resolver, apresentam, a gente melhora algumas soluções já na apresentação deles, eles conseguem concretizar o que eles pensaram, e eles ficam, gente, depois quando é que a gente vai de novo naquele laboratório? Como é que a gente vai de novo? Cadê o Maker? Miss, que é Miss? Miss, quando é que a gente vai novamente? Porque pega a gente no corredor, não, a gente vai fazer outro projeto com vocês, não sei o que, os professores começaram, não é mais o professor de inglês quem faz, são todos os professores, porque é transdisciplinar, então fica mais lindo ainda, porque é todo mundo falando a mesma coisa. Aí teve uma vez que o aluno fez, eu posso ir então com o Mr. João? Mr. João é o professor de educação física, gente, que fez uma aula quando a gente estava falando sobre o problema dos manguezais aqui. Então é tudo interligado, vai todo mundo junto no projeto com todas as disciplinas caminhando juntas. Aí, esse da escola, assim, a gente já tem as apresentações do semestre para os pais, né? Os pais ficam encantados porque o Maker é uma parte da apresentação, onde os meninos estudam os problemas que a gente tem na cidade, como é que vão resolver e concretizam. No inglês, acontece da mesma forma, Dani, só que mais rápida. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez de acordo com os temas que a gente está trabalhando através dos livros. A gente tem livros maravilhosos, né, super atuais, e aí o professor faz o quê? Qual é o problema que eu vou levar? Eu tenho um problema de visual de ruas. Então, ele traz problemas do Recife, faz os meninos pesquisarem soluções, eles fazem o mesmo pitching de 1 minuto, entra um especialista na sala e em 3 aulas eles concretizam uma solução. E a gente fez curricularmente dentro com os livros dele, com os professores. Agora, como a Raquel disse, teve toda a preparação do professor antes, da parte dele entender o que é Maker, de como a gente vai colocar, não é mais uma coisa, está no currículo que ele tem, está dentro do livro, e como isso agrega, né, no ensino e aprendizagem do nosso aluno. Então, por enquanto, a gente só teve elogios, né? Aí a gente acha que está indo bem. Não, e é bonito de ver o comprometimento, né, com essa mudança de mindset que aconteceu na aba, porque vocês mudaram o currículo, né? Vocês estão mudando ali justamente para agregar provavelmente mais professores, né, mais educadores no movimento. Tá ali na base, tá ali no currículo, que foi mais ou menos o que aconteceu na educação quando entrou a BNCC, né, com as habilidades e competências, enfim, esse olhar mais global também. E é muito legal ver esse comprometimento. Eu anotei algumas formas que vocês trabalham aqui, temas, design thinking, problem-based, que a gente chama, né, que é baseado em problemas.
trazendo especialistas, né, de projetos, e assim, para a gente ter noção do tanto que o Maker ele consegue trabalhar muito bem com vários tipos de metodologia que acabam sendo complementares, né, em alguma forma, em algum momento. Mas aí, meninas, nesse trabalho lindo, em 2020, chegou a danada de uma pandemia. E como que a gente faz para continuar agregando o nosso corpo de dentro da escola, agregando os nossos alunos, a comunidade? E como que foi isso? Como que foi o Maker e todo esse braço novo que vocês estavam fazendo quando chegou 2020 e a pandemia? Quando a pandemia chegou, eu me lembro assim que quando disseram assim, as escolas vão fechar, aí eu olhei assim, eu falei, não, mas eu acho que vão ser só 15 dias, não é? E aí estamos aqui, um ano depois. Eita, 15 dias que pegou todo mundo. Continuamos assim, né? Eu acho que daqui a 15 dias vai melhorar. A Lari sabe que eu fui o chato. Os amigos fazendo aniversário em abril. Ah, amigo, no seu já vai ter em setembro. Eu falei, não sei se vai ter no meu do ano que vem. Aí, pô, vai, como assim? Eu falei, mas vai sumir como esse negócio? Assim? Justamente. Você acredita em mágica? Eu não acredito, não, infelizmente. Mas, e aí, assim, né, veio a preocupação, que foi normal daquele momento, né? E quando a gente se deparou com essa questão, né, de como fazer, porque nossos projetos todos, assim, tudo que era maker, pronto, e agora? Né? Mas, quando a gente começou essa conversa, lá no iniciozinho, a gente também disse o seguinte, que essa transformação também tinha acontecido em nós, né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de ressignificar as coisas, né? E aí, isso fez uma diferença enorme, porque o que foi um estresse naquele primeiro momento, e assim, a gente ficou, né? E agora, perdido com aquele sentimento assim, e agora, o que é que vai ser? Como é que vai funcionar? Não é porque era normal, de repente foi todo mundo para dentro de casa, e aí, como é que a gente vai fazer? Quando nós precisamos ressignificar todos esses projetos, toda essa trajetória que já vinha sendo construída, né, essa educação que nós experimentamos, essa mudança de mindset que a gente também já tinha passado por ela foi fundamental. De olhar para aquilo ali e dizer assim, existem outras possibilidades, não é? Vamos tentar. Então, assim, e é engraçado porque essa mudança de mindset, ela aconteceu não só em Maker, propriamente dito, mas em toda a aba. Assim, da gente olhar para qualquer projeto ou qualquer coisa que deveria ser feita ou precisaria ser feita, e olhar e dizer assim: "Não posso fazer de uma forma diferente", não é? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um projeto grande aqui, no inglês. Os alunos de um determinado nível, eles fazem um filme. Então eles fazem o roteiro, eles editam, eles filmam, eles produzem, tudo. Com a pandemia, a gente ia fazer o quê? Como era que você ia fazer o filme, não é? E aí foi quando a gente olhou para aquilo ali, aí fez assim: "Vamos fazer uma radionovela", não é? E aí você conseguir ressignificar um projeto que é enorme. Esse projeto a gente tem alunos aqui que eles esperam assim uma vida e meia para fazer, porque eles adoram. Porque no final a gente vai para o cinema e esses filmes são exibidos no cinema e eles ganham prêmio como se fosse o Oscar, sabe? Então tem toda uma história que acompanha esse projeto, né? E aí, de repente, os alunos estavam sem esse projeto e foi aquela confusão, meu Deus, como é que a gente vai fazer com o projeto do filme? Então, assim, essa mudança dessa forma de pensar que veio junto com o Maker foi importante também para essas outras áreas que a gente precisava ressignificar, entendeu? Então, assim, com o Maker,
a mesma coisa. Então, como é que a gente ia fazer? Ia pegar uma coisa que era totalmente mão na massa, tinha que pessoal, né, para poder fazer. Como é que a gente ia levar para o online? E aí essa mudança de olhar para um problema fez toda a diferença para poder ressignificar esses projetos e deu super certo. É quando o bichinho do maker pega no nosso pé, né? Aí não interessa se a gente está ali do ladinho do aluno, se a gente está no remoto, se a gente está fazendo uma atividade virtual que ele vai acessar em qualquer momento. O importante é fazer ele observar, né? Fazer ele construir, fazer ele entender. Muito legal isso, meninas. Muito bacana, muito legal, toda essa parte de saber, né, que veio assim, é uma cultura, né? Vocês mudaram uma cultura e vocês trabalharam aí bem no alicerce para que o professor e as pessoas de outros departamentos, seja ele bibliotecário, o designer, o contabilizador da escola, o contador da escola, para que todos possam realmente se apropriar, né, dessa cultura e trabalhar juntos, né, para a resolução desse problema tão grande que foi para a educação como a pandemia, né? Tá. Muito de parabéns, meninas, maravilhoso. Você ter aí um corpo de professores que não são consumidores, né? Eles não precisam receber aí pronto, eles estão construindo essa cultura e reconstruindo agora, né? Para esse novo panorama, né? Muito, muito bonito. Teve também um diferencial que foi também o projeto da embaixada, né? Que a gente não pode deixar de citar, que é o Achieving, né? 21st Century Skills, que a gente participou desde o começo com vocês e que é inspirador. A gente sempre busca inspiração muito lá fora, né? Todo mundo tem inglês e tudo, mas é muito legal quando a gente vê um centro como vocês e como os outros centros binacionais irmãos, né? Assim, tentando se ajudar. Todo mundo pensando, manda uma mensagem, manda um e-mail, faz isso, independente de ser o Maker Day da gente, né? O grande que a gente faz, mas sendo atividades que a gente está querendo rolar, CTJ, Dani já fez uma. Aí Raquel disse, fez, bora dar uma olhadinha. Aí olha, vê como é. Dani, como é isso? Troca aqui com a gente não está conseguindo fazer funcionar. É um compartilhamento. Para a gente foi assim, enriquecedor. Foi um compartilhamento, foi um aprendizado. A gente viu que nossas angústias também são as dos nossos colegas. Então, assim, a gente pôde compartilhar e se fortalecer. Então, eu acho que também o projeto que a Embaixada fez e faz ainda, né, que a gente ainda está nele com a gente, que foi o Ativem, foi fenomenal. E aí, assim, todo o carinho e parabéns também para vocês, CTJ, que lideraram, né? Que foi assim, foi um marco. A gente achava que a gente entrou no projeto dizendo, Raquel, e aí, como é que a gente vai fazer? E a gente não tem mais gente junto. Vamos pegar na mão, não solta não, vai todo mundo junto, porque a gente não pode se sentir também só. E eu acho que o projeto fez isso, a gente se uniu mais. Eu acho que foi um projeto que a gente disse, nunca viu tantos centros querendo fazer parte e fazer para acontecer mesmo, querendo que se realize. É uma rede de apoio super importante, né, nessa transformação. Foi e é, né? Aí é bacana ver, né? Você tem alguns projetos no Brasil, o Ativem com centros binacionais, o STEM Tech Camp com o pessoal da USP, a rede de aprendizagem criativa, e essas pessoas, né? Elas estão em todos esses lugares, né? E se comunicando e trabalhando em prol da educação. Gente, o amor é mútuo, verdade, Lari? Muito verdade. Não é à toa que eu falei lá atrás, a gente estava de olho, apanhando junto, fazendo isso acontecer. Muito verdade. É mútuo e a gente vai se apoiando, e porque junto a gente vai mais longe, vamos combinar? É isso mesmo, é isso mesmo. Meninas, queria agradecer demais essa conversa super gostosa. E essa contação de causos, né? Né?
Esse jeitinho aí Adoro. super especial aí de falar de Recife, muito gostoso estar com vocês. Obrigada demais de coração. E vamos começar a continuar, né? A trabalhar coladinho aí e devagarzinho e mudando aí a maneira que se faz educação aí, Brasil afora. A gente que agradece o convite, né, para mim, assim, para Ana Flávia também, né, uma honra, é uma alegria enorme, assim, a gente poder contar um pouquinho dessa história, que não é uma história só nossa, é uma história que ela é compartilhada com vocês e com vários outros centros binacionais, é compartilhada com a embaixada, enfim, né, e só dá mais alegria e força de vontade para transformar mais, para caminhar cada vez melhor e cada vez mais junto. Eu acho que a Adorei, gente, gente. acho que a Adorei o gente vai ter papo, que ter a adorei parte troca. 2. Vai! Vai, porque se for para entrar em causos, a gente trouxe o pior da piscina para aqui para dentro de uma biblioteca, era água, piscina, bote, a gente já trouxe de tudo, a gente já quase incendeu, liga um incensor de fumaça daqui, e o escudo que saía fumaça. Tem muitos causos, viu? Eu acho que tem que ter uma parte 2 para contar aí. Tem, Vamos muito lá. caldo que deu dentro dessas bibliotecas, verdade. Aí sim. Isso vai ficar para um próximo episódio, não é verdade, Dan? Dan gostou, Dan gostou. Eu topo. Bagunça com ele, gente. A Dani sabe, né, Dani? Te chama o Wander É para vir contar o que foguete, tá acontecendo ainda. Dan, será que dá para a gente soltar um foguete no final da certificação de educador maker? Ué, eu conheço alguém que tem. Olha aí, eu estou dizendo, é tudo a mesma vibe, a gente vai na mesma vibe, que a gente faz assim, eu vou trazer a piscina lá de casa, a gente enche, achando que vai encher em 10 Aí eu fazia assim, Ana Flávia, eu tô cheia de boleto para pagar, não posso ser demitida não, minha filha. Ela fazia, não, bora, vai ser jóia. Eu falei, não, minha filha, se você tá dizendo que vai funcionar, vamos embora. Então vamos, né? Gente, vocês estão falando de piscina inflável, eu vou terminar com um caos. Lá na RC, há um tempo atrás, eu levei uma piscina para a gente brincar daquela argila, né? De construir o barco que afunda, que não afunda, o tanto de peso que carrega. Foi assim, mega divertido. Ficamos, acho que uma semana inteira fazendo essa atividade. Agora eu pergunto para vocês, como que eu devolvia a piscina para minha filha cheia de argila em tudo quanto era? Você não limpou, Lari, para sua Eu limpo, mas a piscina ela tem um plástico que gruda e a argila entra em lugares, amigo. E não dava para tirar. Não sai mais. Complicou. É essa vibe aqui também. Eu lembro da Soraya, a gente escrevendo um Maker Camp. E aí eu, com aquelas coisas que eu sou meio megalomaníaca, né, Dan? Eu queria um negócio de uma máquina do nada que fosse, já descesse a rampa do Maker e fosse os 200 metros, tipo OK Go, assim, né? E ela, você só não vai dar essa ideia para o Dan, porque senão ele vai querer fazer. Eu vou fechar com uma. Dani, eu sou megalomaníaca também. A gente fez um Halloween aqui, que Halloween aqui é assim, 1000 crianças. Esgotam os ingressos e a gente não tem mais onde botar. E a gente queria botar um maker no Halloween, né? A gente tá fazendo maker. Então... Aí eu chegava, aí Raquel fazia, como é? Vai ser uma sessão de 1 hora, 2 horas vocês têm. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui escrever, a gente foi... Aí assim, vai ser 20 crianças. 20 crianças não, aí eu não faço. Eu só faço, aí eu fazia umas contas, tipo, os meninos tinham cronometrado, acho que era 10 minutos para fazer o negócio do Halloween. 10, porque eu queria 450 crianças. Se não for para atingir metade da festa, a gente não faz. Aí Raquel, ela fazia, quantos meninos tu quer botar em 2 horas? Eu quero metade da festa brilhando com a pulseira, ou com o morcego, ou com não sei o quê. E a gente fez. Eu saí morta, quebrada, não sentava mais em pé. Mas a festa brilhou. Não, brilhou, era todo mundo lá com feltro e a luzinha e não sei o quê, e todo mundo queria participar do Maker. E a gente, ó, a gente não lanchou, a gente não bebeu água e a gente não foi no banheiro.
coisa Não, básica. e ela fazia assim, a gente no planejamento, ela fazia assim, 450 crianças, já é tranquilo. Aí Dá nada. aí eu fiz assim, você tá louca. 450. Ela, 450 crianças, é tranquilo. Assim, eu fiz assim, interna. Porque eu fazia as coisas, eu fazia, Raquel, se a gente só fizer com 40 crianças, a gente não atingiu o quê? Quantos por cento? Nada na festa, ninguém vai falar do maker. 50%, a gente tem que atingir quase 50% dos meninos. E fez. E fez. Eu sou a Vamos louca, mas fazer. a outra louca vai. Viu por que Vamos tem que fazer. ser parte 2 desse podcast? E a história da piscina foi com uma atividade parecida com essa sua, viu, Larissa? A história da Foi? piscina foi. A piscina furou, foi água para tudo quanto é canto. Foi. E tinha uma Molhou. corrida dos barcos que tinha que acontecer, porque tinha os de argila, não sei o que a gente botou no canto, e depois a gente fez uns de papel e não podiam afundar. Ou então o menino ia com o sopro para chegar do lado. A minha voltou furada para casa, foi a piscina lá de casa mesmo. Para tirar essa água e não olhe. Ai, o equipamento. Amei, gente, amei o papo. Obrigada pelo bom humor, pela disponibilidade, pela abertura na conversa gostosa. Adorei. Parte Não, 2. foi Tudo massa. bem. Passa, parte 2. Prometido. Um beijo grande, Viu? queridas. Muito, muito obrigada. Beijo. Beijinho. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, todo mundo.